Você está ouvindo o StatusCast, o podcast que te ajuda a entender como a estatística influencia o mundo ao seu redor. Hoje vamos bater um papo com o advogado Pedro Luz. Bem, primeiramente, eu vou agradecer de novo o Pedro por estar aqui com a gente, por ter disponibilizado um tempo aí para estar conversando com a gente um pouquinho hoje. Então, Pedro, seja bem-vindo e a gente vai dar prosseguimento aí na nossa conversa, então. A primeira coisa que a gente sempre pergunta, né, que a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória, da sua formação e o que a sua formação acabou te levando para ir conhecer um pouquinho da estatística. Ok, claro. Muito prazer, é um prazer estar aqui. Meu nome é Pedro, eu sou advogado, eu sou mestrando em Direito na Universidade de Brasília e vou agora iniciar o doutorado em Ciência Política na Universidade de Michigan. Eu não sou estatístico, mas eu sou um advogado que trabalha, né, com análise de dados, com pesquisa quantitativa, e é por isso que eu estou aqui. Eu comecei a fazer trabalho com programação e análise de dados, né, para análise quantitativa, para automatizar tarefas de pesquisa que eu fazia manualmente. Quando eu comecei a fazer pesquisa empírica, né, eu assistia muita sessão manualmente, ou anotava muito dado manualmente, era um troço profundamente enfadonho e demorava horas. Aí, a fase inicial da minha pesquisa de mestrado, eu comecei assistindo, acho que umas 10 horas de sessão do STF. E aí, quando eu vi que eu ia precisar de algumas tarefas que eu exigi que eu clicasse um bando de link, registrasse um bando de coisa, eu pensei, vou automatizar isso. Aí eu sempre quis aprender programação, já tinha algum contato, né? Aí eu comecei a aplicar isso na minha pesquisa e eu comecei a trabalhar assim, né? E daí para fazer análise estatística foi um passo natural, já que eu tinha vários dados para coletar, tinha que tratar e trabalhar com esses dados, então a minha jornada começou aí. Legal, Pedro. E agora, falando mais sobre o seu projeto, que é voltado para as ciências políticas, né, com análise de nichos políticos em rede social, conta um pouco para a gente como surgiu a motivação, né, para esse projeto, como ele foi realizado, né, e do que se trata, né, esse projeto. Claro, é um prazer. Esse projeto com análise de dados em redes sociais, ele é feito em coautoria com o professor Lúcio Renor. Ele ainda é um working paper, né? A gente está trabalhando neles conjuntamente. Ele iniciou porque nós dois tínhamos o interesse em entender como é que diferentes grupos sociais se comunicavam e se diferenciavam, né, na rede do Twitter, como é que influenciadores, né, pautavam o discurso na rede social. E a gente iniciou o projeto para estudar isso um pouco melhor. Especificamente, a gente queria entender duas questões. A primeira era o quão diferente eram os tópicos discutidos por comunidades de esquerda e direita no Twitter, né? E também se tinha uma polarização de tópicos, né? Porque o tempo todo a gente tem uma análise, né, um certo lugar comum, né, ao se analisar o cenário político brasileiro, falar, tem grande polarização. E, enfim, a gente não entra nesse debate de medir se há polarização ou não. Mas o nosso interesse era, se a gente pegar uma amostra que já é propositalmente polarizada, né, a gente pegou, no caso, como é que a gente fez o desenho dessa pesquisa? A gente usou dados de tweets de contas seguidas por figuras políticas, né, de relevância nacional. Então a gente pegou, por exemplo, as contas que o Lula segue no Twitter, que o Bolsonaro segue, que o Carlos Bolsonaro segue, que o Ciro Gomes segue, né? E a gente queria pegar as contas que eles seguem, filtrar dessas contas, pegar as contas que pautam o debate político, contas de militantes, né? E ver o que eles falavam. E ver se tinha uma diferença entre o que os tópicos que eram discutidos na esquerda e na direita. Legal, Pedro. Ok. Eu posso falar um pouco mais sobre isso, né? A gente colheu 8 milhões de tweets, né, que foram compartilhados pelas contas seguidas por esses presidenciáveis, né? Ou seja, não pelos presidenciáveis em si, mas pelas contas que eles seguem no Twitter, né? O que eles veem quando eles abrem o Twitter e olham o feed. Ou melhor, o que a equipe deles de relações públicas vê, né? Quais são as contas que eles querem dar voz. A gente pegou todas as contas, todos os tweets que essas contas compartilharam no período de 2019 no período de 2018 a 2020, né, a gente pegou aqui 2 anos de tweets, né, o ano 2018 todo e o ano 2019 todo, fechou em 1º de janeiro de 2020, e a gente analisou, a gente fez uma filtragem, claro, né, obviamente, a gente excluiu contas
que não compartilhavam conteúdo político, a gente excluiu contas institucionais, a gente quis pegar realmente só contas mais com vozes relevantes que tratassem de questões políticas. Obviamente, né, tem uma certa seleção aí, né, mas a gente tentou fazer um critério objetivo, dentro do possível. E uma vez que a gente isolou essas contas que pautam o debate público, esses influenciadores políticos, né, a gente filtrou entre esses tweets só aqueles que tratassem de temas políticos. Porque mesmo contas que vivem de fazer militância, de compartilhar conteúdo político online, elas discutem outros assuntos, né? Então a gente queria filtrar particularmente tweets de conteúdo político. Como é que a gente fez isso? A gente pegou as 2.000 palavras mais frequentes desses tweets e a gente construiu um dicionário com 425 palavras, dentre essas 2.000, que tivesse conteúdo político. Palavras como Bolsonaro, ministro, lei, projeto, imprensa, pauta de direitos humanos, e a gente pegou só tweets que tratassem que contivesse alguma das 425 palavras. A gente chegou assim numa amostra de 1,5 milhão de tweets, e a gente fez análise em cima dessa amostra de 1,5 milhão. Bem bacana, Pedro. Agora falando um pouco mais sobre o outro estudo que você também realiza, sobre o tempo de julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade por parte dos ministros do STF. Poderia falar um pouco do que se trata esse estudo, como surgiu a ideia e que resultados ele tem chegado para a gente? Claro, com o maior prazer, Yuri. Esse outro trabalho, ele é meu trabalho de dissertação, também está em elaboração, mas já está já nos finalmente, né? Ele foi o trabalho que me iniciou mais a ter um contato mais intenso com programação, né, que foi o trabalho justamente que eu quis automatizar. Como é que ele nasceu? Assistindo as sessões do STF, né, no YouTube, né, tem o próprio canal do STF no YouTube, você pode assistir as sessões dos ministros. Né? Assistindo as sessões do STF, a gente notou que alguns julgamentos de ADI, né, de ação direta de constitucionalidade, eles eram muito breves, eles duravam alguns segundos. E a gente tinha interesse de entender melhor por que essas ADIs, os julgamentos eram tão rápidos. Né? Esses julgamentos mais acelerados são os julgamentos em lista, em que o ministro ele faz uma lista de processos semelhantes para julgar todos de uma vez. Às vezes essa lista, na verdade, tem só um processo, então assim, não necessariamente um julgamento conjunto, mas enfim, são ADIs que ele decide julgar meio que num ritmo mais acelerado. Na fase inicial desse projeto, que foi antes de eu aplicar a programação, eu assisti horas e horas de sessões e eu tabelei manualmente quanto tempo durava cada julgamento. Eu olhei todas se a memória não me falha, eu olhei todas de 2018 e 2019. E a mediana de duração foi inferior a 2 minutos. Então, os julgamentos de ADI que eram pautados em lista, eles eram muito, muito rápidos. E eu tinha o interesse em entender, poxa, quais são os critérios que orientam, né, o STF a pautar algo em lista? Porque o que é interessante desse fenômeno, desse julgamento mais acelerado, julgamento em lista de ADI, é que até 2019, com a emenda regimental 52 de 2019, ele não tinha um critério jurídico muito claro. Né? Não tinha algo no regimento do STF falando com mais clareza quando é que uma ADI podia ser pautada em lista. Foi simplesmente uma decisão dos ministros de começar a julgar as ADIs dessa forma. E a primeira ADI que eu identifiquei que foi julgada nesse rito, né, o julgamento em lista, foi em 2015. Então, de 2015 até 2019, quando veio a emenda regimental 52 de 2019, não tinha, que pautou, né, que estabeleceu, que positivou critérios claros para quando é que algo pode ser julgado em lista, não tinha critérios muito claros. Né? Pô, o que está levando os ministros a tomar essa decisão? Então, eu quis analisar isso com maior vagar. Né? O interessante do julgamento em lista é que não consta do acórdão. O acórdão é como se fosse um documento que tem o voto dos ministros, o que eles decidiram, por que eles decidiram. Né? Não consta desse documento que ele foi julgado em lista. Não aparece em lugar algum. Então, muitas vezes você vai ver um acórdão que tem centenas de páginas e o julgamento foi feito em 2 minutos. Né? Em 1 minuto. Já cheguei, inclusive, a pegar julgamentos de 18 segundos. E para você identificar que algo foi julgado em lista, você precisa ir na pauta do plenário. Você precisa ver o que foi julgado no dia, aí vão ter lá as listas, né? Lista 1, 2, 3. Você vai ter que clicar em cada uma delas e você ver, para você entender que uma ADI foi julgada em lista. Então, se você vai na pauta do plenário, dia tal, abre, tem lá, lista número 3, você clica, e você vê que lá tem uma ADI, você sabe que essa ADI foi julgada em lista. E, obviamente, você olhar a pauta do plenário para todos os dias, desde sempre, né? Desde 2004, né? Para você descobrir quando é que
algo foi julgado, uma ADI foi julgada em lista, isso seria algo muito, 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 muito cansativo. Então, o que eu fiz? Eu automatizei esse processo, né? Eu raspei, eu fiz um crawler, né, para ir na página do STF, abrir todas essas listas e anotar para mim quando uma ADI fosse julgada em lista. Assim eu consegui identificar que a primeira ADI foi julgada em lista em 2015. Né? E assim eu consegui construir uma base de dados com todas as ADIs que foram julgadas em lista. A próxima fase dessa pesquisa, após eu identificar quais processos que foram julgados nesse rito acelerado, que é o julgamento em lista, era comparar com os ADIs que não foram julgadas em lista. Como é que eu fiz esse processo? Eu fui no site do STF, no site de jurisprudência, eu baixei, eu fiz um programa, um script, para baixar todos os acordos para mim, todos os PDFs, né, correspondentes a cada um dos casos, desde o primeiro acordo em 89, eu peguei todos, né, e eu construí assim no meu computador uma base com 2.000 PDFs com o conteúdo dos acordos, né. Uma vez que eu fiz esse processo de pegar os acordos e baixar, eu precisava pegar esse texto para poder analisar. Então, novamente, eu extraí o texto, né, novamente usando programação, e eu joguei tudo numa tabela que tinha o número da ADI, quando é que ela foi julgada, um resumo do caso, quem era o ministro relator, e tinha uma célula, né, dessa planilha, todo o conteúdo do acórdão, todas as centenas de páginas de cada acórdão naquela célula. E, obviamente, tinha uma coluna, né, para identificar se foi julgado em lista ou não, né, com valor true ou false. Feito isso, eu quis identificar se as ADIs que foram julgadas em lista, elas eram mais semelhantes entre si do que as ADIs que não foram julgadas em lista. E eu vou explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Digamos, hipoteticamente, que todas as ADIs que fossem julgadas num rito mais acelerado tratassem de 2 assuntos, ou direitos humanos ou de meio ambiente. Nesse caso, se vão necessariamente tratar de 2 assuntos, o que a gente espera? A gente espera que as ADIs vão ter uma taxa de semelhança muito, muito, muito grande, né? Porque todas elas vão estar citando casos parecidos, vão estar usando palavras parecidas, né? Então, se as ADIs que forem julgadas em lista só tratam de 2 assuntos, e as ADIs que não são julgadas em lista, que são julgadas convencionalmente, julgamentos que duram algumas horas, tratam de 50 assuntos, 100 assuntos, a expectativa é que as ADIs julgadas em lista sejam mais parecidas entre si do que as que não foram julgadas em lista. E, em essência, eu quis medir essa taxa de semelhança para identificar se elas eram mais parecidas entre si. E uma complicação adicional, vocês talvez estejam pensando, né, vocês ouvintes, é que alguns acórdãos, né, alguns documentos de 89, de 94, eles não vão estar digitalizados, certo? São xerox, são processos físicos que foram xerocados. Como é que eu fiz para trabalhar com esse texto? Eu vou descartar esses casos antigos? Não. Eu fiz um processo automático de reconhecimento de caracteres, né? Eu usei aquele Tesseract, né, do Google, né? Usei um wrapper de Python, que é o PyTesseract. Eu fiz o seguinte processo. Para cada PDF, eu pedia para extrair o texto. Tentando simplesmente copiar o texto e colar, né, na planilha. Caso o programa não conseguisse fazer isso, ou melhor, caso o arquivo resultante de texto fosse muito pequeno, acho que inferior a 10 KB, algo assim, eu ia deduzir que ele não conseguiu fazer essa extração, porque o tamanho é muito pequeno. Né? Se é uma Xerox e eu peço para ele copiar todo o texto que está lá e colar, não vai ter nenhum caractere lá, ou vai ter 1 ou 2 caracteres que estão incorretamente digitalizados. Então, caso o arquivo resultante dessa extração fosse muito pequeno, eu deduzia, então isso é uma Xerox. Aí, automaticamente, meu programa rodava o Tesseract e digitalizava, fazia aquele OCR, né, reconhecimento óptico de caracteres, para poder extrair o texto. E, finalmente, eu tenho assim, uma base de dados bonitinha, que eu acho que ficou com 2.000 ADIs, né, e, inclusive, casos antigos. Então, voltando. Então, a gente está aqui com uma base com 2.000 ADIs, a gente tem o número da ADI, a gente tem vários dados sobre o processo, e a gente sabe se ela foi julgada em lista ou não, e também se ela precisou de reconhecimento óptico de caracteres ou não. Qual é o próximo passo? Né? O próximo passo é a gente conseguir trabalhar com esse dado típico, que é o texto. Né? O texto é um dado diferente de tratar, é diferente de você trabalhar com, por exemplo, números. Você precisa converter ele numa representação em que você possa fazer análise. Como é que eu fiz isso? Eu apliquei uma modelagem chamada saco de palavras, né, bag of words, em que cada frase do texto é representada como um vetor, medindo a frequência de repetição de palavras. Então, por exemplo,
eu me chamo Pedro, né? Seria um vetor em que eu, número 1, me, número 1, chamo, número 1, Pedro, número 1, certo? A frase, porque foi repetido, né, cada palavra uma vez. Se eu falar, eu me chamo Pedro, Pedro, nesse caso, Pedro tem o número 2. Então, cada frase é representada como um vetor. Então, cada acórdão é decomposto em frases, e cada frase são representados por vetores. Uma vez que você faz esse trabalho de modelagem, que não é perfeito, porque note que nessa representação, eu me chamo Pedro, Pedro, eu me chamo, é idêntico. Eu só estou olhando a frequência de palavras, não estou olhando a ordem, né? Mas uma vez que você faz essa representação do texto em vetores, eu tirei a semelhança do cosseno. Eu fiz mais coisas, mas eu estou simplificando o processo. Eu tirei a semelhança do cosseno para saber o quão semelhantes eram os casos, né? Então, assim, se você tivesse dois casos dois vetores, se dois vetores você tirasse o cosseno entre eles, né? Fizesse a projeção escalar e fosse muito próximo de um, são dois vetores muito próximos, são dois textos muito próximos, são duas frases muito próximas. Se for próximo de zero, né, são frases completamente distintas. Então eu fiz essa análise para medir a taxa de semelhança, usando a semelhança do cosseno, e ao fim e ao cabo, eu fiz lá um índice para medir a semelhança, né, isso está no paper, mas usando esses dados, né? E no fim ao cabo eu achei que os casos em lista eram levemente mais parecidos entre si que os casos não em lista. Mas a verdade é que eles tinham uma diversidade e riqueza de assuntos muito grande, né? Não tratavam de poucos assuntos. Não era muito diferente dos casos que foram julgados tradicionalmente. Contudo, eu tive um resultado interessante. Então, assim, essa primeira hipótese, será que eles são mais parecidos entre si? São, um pouquinho. Não, a diferença não deu absurda. Mas tem uma diferença muito gritante entre os casos que são julgados tradicionalmente, né, ou seja, um julgamento tradicional que dura minutos, e no julgamento em lista, um julgamento abreviado. E essa diferença gritante é que os casos que são julgados em lista, eles têm uma taxa de unanimidade absurda, mais de 80%. Então, mais de 80% das leis que são julgadas em lista, elas são julgadas à unanimidade. Todos os ministros concordam com o resultado. Já nos casos que não são julgados em lista, a taxa de unanimidade se a memória não me falha, ela orbita 30%. Então tem uma diferença bem grande. Então, quando os ministros julgam algo em lista, a tendência deles a julgar o caso à unanimidade é bem maior. O interessante aqui é que eu não exploro isso no trabalho, né? Eu não fiz a pesquisa para trabalhar esse caso, é se pautar algo em lista está levando o julgamento a ser unânime, né, porque é um julgamento mais rápido e aí não tem espaço para divergência, ou se é o contrário, se os ministros optam por pautar em lista o que eles já entendem que é um caso que não vai ter gerado nenhuma controvérsia. Essa segunda hipótese eu acho mais plausível, que eles estejam pautando, julgando de forma mais breve o que eles entendem que não vai gerar divergência dos outros ministros. Então esse é o meu segundo trabalho de mestrado. Muito interessante, Pedro, saber um pouco mais da sua experiência. Eu acho que das entrevistas que a gente fez até agora, essa foi a que a gente pôde ver como a estatística ela vai longe, né? Acho que ninguém aqui imaginava como a estatística podia ser aplicada no direito e até outros tópicos que a gente estudou na universidade também. Né? Você falou de vetores, de outras coisas, então é muito legal. E aí eu queria perguntar, assim, a gente sabe que o volume de dados é muito grande, e eu queria saber quais softwares você usa para analisar e como você foi introduzido a esses softwares. Claro. Bem, nos dois trabalhos eu uso duas linguagens de programação, eu uso Python e uso R, né? Eu, em geral, faço raspagem no Python e análise de dados em R. Eu não sei porque eu faço isso, acho que eu poderia fazer tudo em Python, mas na minha própria experiência eu achei que era mais fácil assim. Eu, em geral, gosto mais de trabalhar e processar os dados, fazer o processamento deles em R, eu acabo fazendo análise em R mesmo. Então, em Python, eu uso o pacote scrape, né, para fazer a raspagem, né, das páginas, para fazer meus crawlers, e eu usei o PyTesseract para fazer a digitalização. Eu uso alguns outros pacotes para fazer a limpeza, mas esses são os dois principais que eu utilizei. Eu uso o Cloud Pandas, né, para trabalhar com os data frames. Em R, o principal pacote que eu uso para fazer análise de texto, né, é o Quanteda, que eu recomendo muito. É um pacote muito didático, fantástico. É o mais fácil de usar de longe. Em Python tem o Space, tem o Gensim, mas o Quanteda é o que eu achei o mais tranquilo de usar. Então eu faço em duas linguagens, Python e R, e eu faço, em geral, análise de dados em R. Já no projeto do Twitter foi parecido. Eu usei o Tweep, né, que é a própria API do Twitter, para obter os tweets.
E eu fiz alguma limpeza ali no próprio Python, mas a maior parte eu fiz em R, também usando o Conteda, né? O Conteda é um pacote de software para análise estatística de texto. Você pode notar que esses dois trabalhos eles têm algum comum, e é a razão porque são dois temas diferentes, mas os dois trabalham com análise estatística de texto, que é o que eu mais tenho experiência, é o que eu mais faço, né? Não vou dizer que eu tenho vasta experiência. E é uma coisa interessante, porque a análise estatística de texto é uma coisa que toca bastante no direito, né? Obviamente, a gente trabalha com vários documentos bem volumosos no direito, e também tem relação, né, com a política, né? Porque, no caso do Twitter, toda a comunicação é feita pela via textual. Então, quando você faz análise de texto, né, usando computação e estatística, você consegue ter acesso a coisas que você não teria de outra forma, né? Você consegue trabalhar com bases de dados muito grandes, né? De novo, o trabalho do Twitter que eu usei, 8 milhões de tweets. Onde que eu conseguiria algo semelhante para fazer análise de discurso fora do Twitter? Muito difícil, né? E mesma coisa no primeiro trabalho, né? Também, gente, com uma base de dados de mais de 2.000 acordos. Eu podia fazer essa classificação manualmente? Podia. Mas eu vou sentar e ler 2.000 acordos, sem condição, né? Então, se fazer o trabalho com programação, estatística, parece que dá mais trabalho, mas dá menos. E eu posso falar porque a primeira fase desse trabalho, que foi assistir sessão e anotar quanto tempo durou, eu fiz manualmente no Excel, odeio o Excel, horrível, e foi morte lenta. O Excel é horrível, gente. Ele come dado, ele salva coisa como um dado que não é para salvar. Depois que eu tive essa experiência, eu nunca mais usei Excel. Eu só uso Pandas, só uso CSV, JSON, eu não uso Excel, não. Mas então, fiz a primeira parte no Excel anotando e foi tedioso, foi horrível, eu quis morrer. E essa segunda parte de programação foi super legal. E além de ser super legal, você ainda aprende, né, um toolset, um ferramental que você pode aplicar para outras coisas depois. Então eu super recomendo. Eu cheguei a ser monitor, um curso do meu orientador de programação para advogado. Eu sempre falo assim, que vale muito a pena, gente, porque pequeno direito também. Porque você consegue automatizar muita coisa, sabe? Sempre tem alguma coisa que dá para você automatizar. Como, por exemplo, ver os andamentos de um processo, ver se o juiz decidiu alguma coisa. Você pode fazer isso de forma automatizada, por exemplo, uma coisa. Se você não confiar, tem site que faz isso para você, mas você nunca confia nisso. Então você pode fazer uma camada de redundância fazendo seu próprio script, que faz essa atividade para você, manda coisas. Enfim, você pode ver o que mudou de uma lei, né? Por exemplo, hoje mesmo uma amiga me veio com essa demanda, tipo, ela queria saber o que mudou numa lei entre uma revisão e outra, né? E você pode fazer isso facilmente com programação, se for, a linha tal aqui alterou tal coisa. Isso seria uma coisa muito, muito vagarosa de fazer manualmente. Então é isso. Eu acho que programar e fazer análise de dados é uma coisa que é muito útil para o advogado, para o acadêmico advogado. Pô, Pedro, muito maneiro mesmo. É bem legal ver, assim, as aplicações, né? E você começou falando exatamente isso, que surgiu de uma necessidade, né? De uma demanda que você tinha em tratar esses dados. Uma questão que eu me pergunto, assim, eu não conheço tanto da grade de direito, mas eu fico pensando, como que foi esse processo de ir para uma área, assim, que, teoricamente, tem uma certa diferença. Você estava falando de matemática, de cálculo de cosseno, de vetores. Então, qual foi o processo para você aprender um pouco mais sobre esse outro universo, assim, um pouco distinto do que você estava acostumado na faculdade? Claro. Inclusive eu espero que eu não tenha matado nenhum matemático na audiência de coração com a minha explicação da semelhança do cosseno, porque tô puxando de memória aqui. Se eu falei alguma coisa errada, me perdoe. Pra quê? Tudo tranquilo. Mas, olha, eu sempre gostei muito de matemática. Eu sempre gostei muito, particularmente, de pesquisa aplicada em redes sociais, né? Pesquisa empírica, que eu acho que a matemática, a pesquisa quantitativa, ela te abre vários horizontes que são muito legais, que, enfim, é uma área da pesquisa que eu acho bem legal. Vindo do direito, obviamente, eu não tinha familiaridade com nenhuma dessas coisas, mas eu sempre fui bem interdisciplinar. Eu cheguei a cogitar fazer mestrado em economia antes de ficar no direito, eu passei alguns centros, mas nada perto de casa, eu acabei optando por continuar no direito. Mas eu vi nessa pesquisa mais quantitativa uma forma de saciar esse meu interesse bem grande por estatística, por programação, mas se mantendo na minha área. Eu aprendi álgebra linear e cálculo mais ou menos por conta, né? Mas eu cheguei a assistir algumas aulas de ouvinte, mas eu nunca cursei disciplina formalmente. E eu aprendi programação no Coursera, inclusive no curso de Python da Universidade de Michigan, recomendo, já fazendo jabá aqui da minha universidade de doutorado, muito bom.
E é isso, gente. E o resto você aprende apanhando mesmo. Que eu acho que, assim, as aulas são sempre legais, fazem parte, mas a gente aprende a maior parte das coisas tocando nossos próprios projetos e apanhando e sofrendo e tendo essa experiência de evolução. Pedro, agora você pode falar um pouco para a gente sobre os métodos estatísticos que você utilizou nos seus estudos, como eles foram aplicados a eles? Claro, posso dizer sim. Vamos lá. No trabalho, em ambos os trabalhos eu usei um classificador Naive Bayes, não como a parte principal do trabalho, mas como algo legal que dava para fazer com aqueles dados, né? Que era para eu, no caso do Twitter, para eu ver se assim, eu consigo treinar uma máquina para classificar se um tweet veio de uma fonte de esquerda ou de direita. A resposta é sim, eu consigo facilmente. Uma máquina consegue com, acho que 80% de acerto, que foi a taxa que eu consegui, diferenciar se um tweet é de esquerda ou de direita. A amostra ela era balanceada, né, e quando você usava o classificador ele conseguiu 80%, né, então se fosse sorte seria 50%. Então existe uma diferença na linguagem, né, de diferentes comunidades, né, que indicam se ela integra uma comunidade de esquerda ou direita. Isso foi bem interessante. Eu também usei um classificador Naive Bayes no meu trabalho com as ADIs, né? Também para ele conseguir adivinhar se uma ADI ia ser julgada ilícito ou não, só usando o acórdão, né? Porque o acórdão ele não indica se foi julgado ilícito. Então, só lendo aquilo ali, você consegue o classificador, né? Treinando ele usando uma metade da base. Não, essa explicação está um pouco devagar, está muito rápida, perdão. Então vamos lá, eu tenho 2.000 ADIs, certo? Eu tenho uma base bem grande com 2.000 ADIs. E essa base, ela informa se foi julgado ilícito ou não. Como é que é feito esse processo de treinamento? A gente pega uma fração da base, por exemplo, metade, e a gente dá para o classificador e ensina ele, olha, isso aqui é a ADI tal, ela foi julgada ilícita. Essa ADI, outra, ela não foi julgada ilícita. E você faz isso como parte da base. Aí você, que é o método holdout, né? Aí a gente pega a outra metade e fala, ok, agora que você treinou com metade, me diga, essa segunda metade, você consegue adivinhar se foi julgado ilícito ou não? Ou você consegue adivinhar se esse tweet é de esquerda ou de direita? Se veio de uma fonte de esquerda ou de direita? E nos dois casos, né, usando o classificador Naive Bayes, a taxa de sucesso foi bem alta, né, o que indica que tem alguma coisa no próprio texto, né, que tem uma diferença, né, entre as duas fontes no próprio texto. Isso foi bem interessante. Então, eu usei um classificador Naive Bayes nos dois trabalhos, que é um classificador bem simples, né, quem trabalha com isso sabe que né, é o mais simples que tem, mas ele é bastante efetivo. E eu também... Calma aí, então, classificador Naive Bayes, ok, usei nos dois trabalhos. No caso do tweet, eu quis ver o impacto da ideologia de um tweet, ou seja, se ele veio de uma fonte de esquerda ou de direita, na distribuição de tópicos. Ok, calma aí, isso também está rápido demais. Vamos lá. Uma vez que eu construí essa base com os tweets, né, você tem como fazer, usando o módulo de aprendizado não supervisionado, né, que é o LDA, que eu não sei pronunciar, enfim, mas enfim, que é um topic model chamado LDA, você consegue dividir isso em tópicos. Né? Em essência, você pede para a máquina ver quais palavras têm alta probabilidade de aparecerem juntas, elas formam pequenos tópicos. Né? Então, por exemplo, sei lá, Bolsonaro, presidente, mito, 2018, palavras que aparecem com alta probabilidade de aparecer juntas, ou um tópico que apareceu foi referente ao trágico morte da Marielle, né? Vários hashtags associados ao tema da Marielle. Então, você consegue, usando Topic Modeling, você consegue ver tópicos que espontaneamente aparecem na base. Né? E uma vez que você tem essa modelagem em tópicos, você consegue, usando um modelo chamado Structural Topic Model, modelo de tópico estrutural, você consegue ver o impacto que uma covariável tem nessa distribuição de tópicos. Ou seja, você tem aqui a base, você tem aqui a distribuição de tópicos dela, eu estou mexendo com a mão e ninguém consegue ver isso, porque isso é um podcast, perdão. Você tem a distribuição de tópicos, né? E aí você quer ver o quanto que a fonte ser de esquerda ou de direita afeta a preponderância desse tópico, ou seja, tem tópicos que são mais de esquerda e mais de direita, né, usando a base, e o que eu encontrei usando esse modelo STM foi uma variação também bem pequena, teve baixa polarização de tópicos, a maior parte dos assuntos eram discutidos igualmente pelas duas fontes, mas obviamente, né, com uma abordagem bem diferente, mas os temas eles eram distribuídos de forma relativamente homogênea, mas você tinha uma sutil diferença, e as sutis diferenças eram
largamente previsíveis. Por exemplo, fontes de esquerda discutem mais temas de minorias, direitos humanos. Fontes de direita discutem mais temas de segurança, crime, violência. Isso tudo é relativamente esperado, né? Ex ante seria mais ou menos o que a gente imaginaria. Então, eu usei modelagem Naive Bayes nos 2 trabalhos, eu usei um Structural Topic Model no trabalho do Twitter, e no caso do STF, eu fiz um processo de clustering para medir justamente a taxa de semelhança. Depois que eu fiz aquele processo de usar a diferença do cosseno, a semelhança do cosseno, eu fiz um clustering hierárquico aglomerativo, eu espero que eu esteja falando isso corretamente, que é tipo, faz um dendrograma, sabe, distribuindo os casos, e os casos mais próximos são classificados juntos, né? E isso, inclusive, foi super legal, gente, porque eu vi que esse negócio funciona mesmo, sabe? Às vezes a gente aplica esses métodos, mas será que funciona? Porque ele, usando esse método do clustering, né, os casos que apareciam no mesmo cluster lá no final do dendrograma, eram frequentemente casos idênticos que foram julgados no mesmo dia. Então, sem usar a data, sem usar a informação da data, eu conseguia achar casos que foram julgados juntos, só usando o conteúdo do texto, porque se eles tinham uma taxa de semelhança maior que, sei lá, 95%, 96%, provavelmente são casos que foram julgados conjuntamente, porque tratam do mesmo assunto. E isso foi bem legal de observar. Então eu usei clustering, no caso do STF, Naive Bayes nos 2 trabalhos, e um Structural Topic Model no trabalho do Twitter. Certo, Pedro. Agora uma pergunta, mais curiosidade mesmo. Claro. Você acha que tem mais resistência por parte do pessoal das ciências sociais e humanas em utilizar a programação, seja para automatizar a rotina ou análise de dados? Seus colegas de trabalho têm essa vontade de aprender a programar para facilitar o trabalho deles? Você acha? Olha, eu vou te falar que tem uma demanda maior que eu esperava, sabe? Tipo, as 2 vezes que a gente ofertou uma matéria de Data Science, né, na UNB, no Direito, as turmas estavam cheias, tem bastante interesse. É que, assim, é algo que assusta, né, as pessoas. Parece, aprender programação, que difícil. Mas tipo, eu sou uma pessoa de humanas, a programar é de exatas, sabe? Essas simplificações que as pessoas, infelizmente, têm. Mas, em geral, a minha experiência, pelo menos curta, né? Não tenho vasta experiência com isso, tenho 27, acho que eu participei de 2 matérias dessa matéria, mas a minha experiência é que as pessoas gostam bastante e acham mais, não sei, e acham uma experiência divertida e diferente. Eu gosto de acreditar que os alunos continuaram praticando, estudando depois da matéria, mas eu não tenho como saber. Mas enfim, é algo bem diferente para eles, mas para nós, né, na verdade, eu sou um deles, mas via de regra, tem um contingente bem grande de pessoas interessadas e querendo aprender mais. Então, não diria que é uma resistência per se. Tem gente interessada, não é todo mundo, mas as pessoas que têm esse interesse costumam se dedicar bem à matéria e, uma vez que começam, costumam gostar bastante também. Acho que a principal resistência é essa ideia de que é algo que não é para mim, né? Mas acho que é para todo mundo. Sério, programação acho que todo mundo devia aprender, é tão legal. É só raciocinar de forma estruturada, sabe? Não tem nada assustador. E você pode ver os resultados na hora, é outra coisa legal, sabe? Você escreve o código, você vê se ele funcionou ou não, se ele não funciona, a culpa foi sua, provavelmente. Então, é um processo de aprendizado bem rápido, sabe? Você já vê lá o resultado. Se vocês, por exemplo, vocês são de engenharia, né? Vocês são de engenheiro, se um engenheiro constrói uma ponte, demora mais, eu acho, para ver se a coisa deu certo ou não. Mas a programação, você só escreve o código, dá um enter e vê se foi. Isso é bem legal, tem um feedback bem rápido. Então, Pedro, agora a gente está chegando ao final do nosso podcast. E como uma das últimas coisas, eu queria pedir que você deixasse um recado para os nossos ouvintes, principalmente para as pessoas que não têm a estatística na sua base de formação. Então, você diria que qual é a importância desse estudo da estatística para essas pessoas, ou para todo mundo, né? Claro. Eu diria para as pessoas de humanas, que se entendem como pessoas de humanas, não terem medo desse assunto, e que é uma coisa que, não sei, acho que todo mundo é capaz de aprender. É uma coisa que pode ser super prazerosa, eu adorei, né? Eu não tenho essa experiência desde criança, não comecei a programar com, sei lá, 10 anos. E uma vez que eu comecei a aprender, eu adorei. Então, largamente para superar esse medo com programação e ver que é algo que alguém que não vem de uma background de exatas pode aprender. E estatística também. Eu acho que é uma demanda que surge naturalmente quando você trabalha com dados quantitativos, né? Você quer fazer uma análise em cima disso, você quer estudar estatística. E eu acho que, assim, pelo menos estatística básica, né, num nível acessível para pesquisadores de ciências sociais, é uma coisa que não é inacessível, e eu acho que, pelo menos, algum contato com a disciplina
pesquisa quantitativa, programação e estatística, né, algum contato com isso, eu acho que todo mundo deveria ter e poderia ter. Todo mundo que trabalha com pesquisa. Eu acho que tem muito a ganhar e não é nada que deve assustar as pessoas. É isso, gente. Foi um prazer estar aqui, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Não, foi ótimo, fica tranquilo. Então a gente está encerrando por hoje. A gente vai agradecer novamente a sua participação e a sua disponibilidade, foi ótimo. E é isso, muito obrigada. Acho que todo mundo aqui adorou, com certeza. Que bom, gente. Fico muito feliz e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau. Estamos encerrando por hoje. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e aguardamos vocês na próxima edição do StatusCast.